Deus. Nós te agradecemos, Senhor, aleluia, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, meu Deus. Aqui está o teu servo nas tuas mãos, meu Pai. O nosso pastor Cristiano continua, Senhor, falando conosco através da vida dele, meu Pai. Aleluia, Senhor, vai confirmando a tua palavra, meu Deus. Vai usando o teu servo, meu Pai, a cada dia mais, Senhor. Espírito Santo, Senhor, tem liberdade sobre a vida dele, meu Pai. Aleluia, continua fortalecendo, tirando, meu Pai, aleluia, todo impedimento, jogando por terra toda a seta contra a palavra, meu Pai, contra a mensagem, que todo aquilo, meu Deus, que não pertence a Ti, todo mal, Senhor, venha jogar por terra nessa noite, meu Pai, e que somente o Senhor, meu Pai, aleluia, venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com palmas. Glória a Deus, igreja, amém. Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, Salmos 119 e o verso de número 105. Glórias a Deus por tudo que o Senhor já fez aqui essa noite, está fazendo, vai continuar a fazer. Enquanto houver vasos, Aleluia, Jesus. não vai faltar Santo, santo, santo. azeite. Quanto tem vaso, Glória a Deus. tem azeite. Salmos 119 e o verso de número 105. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem não conseguiu achar ainda, faz um sinalzinho com a sua mão que a gente vai te ajudar agora. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Diz assim então, irmãos, palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua presença, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui essa noite, estás fazendo e vais continuar a fazer, porque a tua presença é real, Senhor, e tu és uma fonte inesgotável de bênçãos, de vitórias, de cura, de restauração, de libertação, de avivamento, de crescimento. Tu és a nossa alegria, Senhor, e em Ti, meu Deus, não há escassez, sempre haverá abundância na Tua presença. E nessa noite, fala no nosso coração, por intermédio desta palavra, essa palavra fiel, verdadeira, essa palavra viva, essa palavra eficaz, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós precisamos de luz, direção, precisamos saber onde estamos pisando, espiritualmente falando, em todas as áreas da nossa vida. E há nesse mundo muitas opiniões, muitas sugestões, muitos pensamentos, muitas ideias, muitas teorias, e no meio de tantas vozes nós precisamos ter uma segurança, porque a nossa vida não pode ser colocada em risco por causa de ideias de pessoas, de opinião de alguém, de coisas que a gente ouve por aí. Nós precisamos ter algo certo em que podemos confiar. Precisamos ter uma base firme e ter uma direção para que nós possamos seguir essa direção e vivermos a vontade de Deus. Então a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, essa é a luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A gente só tropeça por dois motivos. Primeiro motivo, quando a gente não sabe que existe uma luz. Segundo motivo, quando a gente sabe que existe uma luz, mas a gente não usa esta luz. Há muitas pessoas que não sabem que existe esta luz,
que é a palavra de Deus. E há muitas pessoas que sabem, mas não andam de acordo com esta luz. Nós sabemos que aqui é a luz de Deus, então não precisamos cair, não precisamos fracassar, não precisamos ser derrotados, porque temos um privilégio de termos sido alcançados por este ensinamento, por este conhecimento. Então a mensagem dessa noite é sobre a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é importante, porque além de ser luz, ela é alimento para as nossas almas. No deserto, Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus foi tentado por Satanás. E em uma das tentações no deserto, Satanás ele vai dizer para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus vai responder: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava repetindo Deuteronômio, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus vai dizer que o homem ele subsiste não só do pão material, não só daquilo que alimenta a carne, mas o homem subsiste pela palavra que sai da boca de Deus, que é o alimento para a nossa alma, que é o alimento para o nosso espírito. Isso quer dizer que então, se eu não me alimentar fisicamente, todos nós sabemos que quem não se alimenta fisicamente fica fraco, fica frágil, fica aberto a tantas enfermidades, porque a sua imunidade cai. A pessoa que não se alimenta corretamente, ela fica com fraqueza mental, fraqueza nas pernas e tantos outros problemas. Espiritualmente também acontece. Há muitas pessoas que estão fracas espiritualmente, pessoas que estão débeis, que estão cambaleantes, que estão confusas espiritualmente e estão caídas espiritualmente, porque não se alimentam do alimento espiritual que é a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se alimenta da palavra. E como é que a gente se alimenta da palavra? É quando a gente lê, é quando a gente medita, é quando a gente tira tempo para ler as escrituras sagradas. Estar aqui no culto é maravilhoso, é importantíssimo, mas a nossa maior parte do dia não é aqui. A maior parte do dia é no trabalho, é em casa. Então precisamos nos alimentar fora do culto. Alimenta aqui no culto, mas não deixa para se alimentar só no culto. Se alimenta na tua casa, lendo a Bíblia Sagrada. Lendo a fonte do alimento sadio para a sua alma. O alimento que vai te dar sustentação quando vierem as lutas, quando vierem os problemas, quando vierem os desafios, quando vierem os combates. Nós só estaremos fortes se estivermos bem alimentados. Enquanto está tudo bem, meu irmão, enquanto as coisas estão indo normais, parece que não vai fazer tanta diferença sim. Mas quando vem a crise, quando vem as batalhas espirituais, quando vem as situações, aí que a gente sente a falta de uma substância, a falta de uma estrutura dentro de nós. E essa estrutura que muitas vezes sentimos a falta é porque não estamos lendo a Bíblia, não estamos alimentando-nos. E a alimentação tem que ser todo dia. Não resolve eu falar, vou chegar hoje em casa, eu vou ler a Bíblia toda essa noite. Aí eu passo 5 anos sem ler nenhum versículo. Não vai valer, não vai funcionar. É a mesma coisa da pessoa que está aí já há 1 mês, só bebendo água, sem comer quase nada, e fala assim: agora eu vou comer uma alimentação forte. E aí ela vai procurar uma feijoada essa noite, vai encher a barriga de feijoada, vai ter uma congestão, muito possivelmente pode até morrer por causa disso. Não resolve. A alimentação tem que ser balanceada todos os dias, todos os dias, todos os dias. Assim tem que ser a nossa vida, o nosso relacionamento com a Bíblia, como alimento espiritual para nós. E um detalhe: assistir vídeo não resolve. Outro detalhe: ouvir os outros falarem não resolve. Nós temos que comer a fonte aqui, vir para o tradicional, para a escritura e ler.
Assistir vídeo, bom. Se for vídeo bom, ouvir pregação, maravilhoso. Mas não resolve a nossa vida espiritual viver de vídeo e pregação, de outras pessoas pregando. Nós temos que vir para a fonte. Então leia a sua Bíblia. Tem inesgotáveis mensagens para todos os momentos da nossa vida. São alimentos espirituais que vão mudar a nossa visão, vão mudar a nossa realidade, vão curar as nossas enfermidades espirituais e vão nos trazer uma estrutura sólida, espiritual, forte, para que sejamos crentes de verdade, para que sejamos cristãos que venhamos a transmitir, a refletir a glória de Cristo de verdade. Então leia a sua Bíblia. Leia a Bíblia. Eu aconselhei aqui, vou aconselhar, você não tem costume de ler a Bíblia, não comece pelo Antigo Testamento, comece pelo Novo Testamento, vai ser mais fácil. Comece pelos Evangelhos, comece lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, depois você vai para Atos, leia alguma coisa nos Salmos, porque você começando pelo Novo Testamento vai gerar mais interesse, mais apetite espiritual para a palavra. No Antigo Testamento há muitas coisas complexas que não são fáceis de entender, a não ser que tenha tempo para explicar, alguém te ensinar, mas você pode aprender muito sozinho, entre aspas, porque o Espírito Santo vai estar com você te ensinando se você ler algo mais simples como os Evangelhos. Mas leia, cresça na sua leitura bíblica. O povo brasileiro é o povo que menos lê, é o povo da face da terra que menos lê, mas a Igreja de Cristo tem uma vantagem. No meio de um povo que menos lê, a Igreja de Cristo é o povo que mais lê no meio do povo que menos lê. Que você, que eu, que nós façamos a diferença. Amém? Seja alimentado pelo poder desse alimento maravilhoso que é a palavra de Deus. Segunda coisa, a palavra de Deus ela é importante, porque além de ser luz e alimento para as nossas almas, ela é a verdade. A verdade. A palavra de Deus não é uma verdade, não é alguma verdade, ela não contém algumas verdades, ela é a verdade absoluta. Eu quero ler com vocês algo que Jesus falou. Eu digo isso com muita certeza, porque foi Jesus quem falou. João capítulo 17, versículo 17. Jesus, ele está orando por mim, está orando por você. E a oração dele, dentro da oração dele, que ele está orando por nós, ele vai fazer um pedido que vai trazer uma revelação. Aleluia, vai glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ele vai pedir assim: Pai, santifica-os. Ele está orando por aqueles que criam nele e por aqueles que viriam a crer. Nós. Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Igreja, há muitas verdades transmitidas nesse mundo, verdades pessoais, tem até um ditadozinho popular: cada um tem a sua verdade, ninguém é dono da verdade, né? São coisas que as pessoas falam às vezes, muitas vezes sem refletir, igual o papagaio vai saindo repetindo as coisas. A questão é que existe sim uma verdade absoluta, e é nessa verdade que nós temos que estar firmados. Existe uma lei absoluta, existem regras absolutas, debaixo das quais nós devemos viver. A vida, o espiritual, a nossa existência, não é baseado no que eu penso, no que você pensa, no que cada um acha que deve ser. Existem regras estabelecidas. Existem normas, direções, orientações e verdades que já estão fundamentadas pelo próprio Deus. E essas verdades estão aqui nas Sagradas Escrituras, que é a verdade absoluta. Muita gente diz muita coisa sobre o céu. Mas o que é a verdade sobre o céu? Como que eu vou saber o que é verdade sobre o céu?
Muitas pessoas dizem muitas coisas sobre o inferno. Há até alguém que diz que o inferno não existe, mas ele existe. Tem muitas pessoas que dizem muitas coisas sobre o pecado, sobre o que é certo, sobre o que é errado, o que pode, o que não pode, sobre o diabo, sobre anjos. Há muita coisa sendo falada. E muita gente até diz para nós: ah, mas é assim que você pensa. Eu penso assim, você pensa assim, cada um respeita o que o outro pensa. É muito bonito, é bonito demais essa palavra. Só que quando a gente vem para a realidade, existe uma verdade estabelecida sobre o que é o céu, o que é o inferno, o que é pecado, o que é certo, o que é errado, sobre o diabo, sobre anjo, sobre Jesus, sobre tudo. E aonde está essa verdade? Está nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Está aqui na Bíblia. Então, nós precisamos conhecer a verdade para não sermos enganados pelas mentiras dos outros e pelas nossas próprias mentiras. Porque nós, seres humanos, nós temos a capacidade de enganar a nós mesmos, de achar que estamos certos numa coisa e estamos completamente errados. E como que eu vou saber que eu estou certo ou errado? Quando eu vou me comparar com o padrão. Como que você sabe que essa parede tem 6 metros, 2 metros, 1 metro? Eu posso olhar e falar que tem 1 metro. Mas a minha opinião, né? Hoje está cheio desse negócio, mas é a minha opinião. Aqui pode ter 50 metros? Não tem. Mas é a minha opinião. Como que a gente vai saber a medida certa dessa parede? Através do instrumento padronizado de medida. Eu não posso chegar com o meu metro pessoal. Vocês estão entendendo? Eu não posso pegar o quê? Não, meu metro é esse aqui, ó. Isso aqui tem 1 metro para mim. Eu vou medindo aqui. Isso aqui tem 1 metro para mim. Aí você chega com 1 metro desse tamanho. Aí o outro chega com 1 metro do tamanho da parede. Não existe padronização de medidas. No trânsito, por exemplo, a gente não pode fazer o que a gente quer. Existem regras, existem leis, existe um sentido certo da via. Existem sinais do semáforo que são padronizados. O verde, o vermelho, o amarelo. Eu não posso simplesmente falar assim: ah, o verde para mim é para eu ficar parado, o amarelo é para eu avançar, entendeu? E o vermelho é para eu passar. Aí o outro fala: não, o vermelho é para parar. Não, mas na minha opinião, o vermelho, ninguém faz isso. Só que na vida e na vida espiritual, as pessoas não querem aceitar que existe um padrão. E esse padrão é a palavra de Deus. Verdade. Então, para eu saber o que é certo e o que é errado, eu não posso chegar com as minhas opiniões, eu tenho que chegar com aquilo que a palavra de Deus diz. Verdade. E o que a palavra de Deus diz é a regra. É o ponto final de qualquer discussão. Então Jesus, ele vai dizer: a minha palavra, ou a tua palavra, ele está falando para Deus, a tua palavra é a verdade. Por isso que é importante a gente conhecer a verdade. Volto ao que eu acabei de dizer, para não sermos enganados pelas mentiras dos outros e pelas nossas próprias mentiras. Porque tem muita gente enganada, porque não conhece a verdade. Quando você não conhece o padrão, qualquer coisa para você pode ser um padrão. Ah, o fulano faz, eu vou fazer também. Meu padrão virou o que o fulano faz, porque eu não tenho um padrão fixado que é a palavra de Deus. Para tudo na vida, meu irmão, minha irmã, se pergunte o que é que a Bíblia fala. Ah, mas o pastor fulano falou, o doutor fulano, o rabino. Hoje tem um negócio de rabino e de judeu, que tem gente que, se falar para ele assim, é rabino, é a mesma coisa falar que é Deus. Se falar assim, ah, é um judeu, não, é um judeu que fala. Não, judeu é ser humano como qualquer outro. Está cheio de judeu satanista, adúltero, sem vergonha, bebedor, maconheiro, feiticeiro, assassino, ladrão. Ah, judeu é simplesmente um judeu, meu irmão. Há um rabino, os rabinos são os que mais criticam, perseguem o evangelho. Tem sabedoria na cultura judaica, na língua hebraica, nas escrituras judaicas? Tem, mas não quer dizer que eles sejam seres divinos. Para pegar tudo que eles dizem, o rabino falou. O que a Bíblia falou? Não é o que o judeu falou, que o rabino falou. É o que a Bíblia falou.
Então nós temos que ter esse conceito, essa consciência, para não sermos enganados. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é astuto. E Satanás, ele conseguiu enganar terça parte dos anjos de Deus, com as suas seduções, com as suas mentiras. Irmãos, Satanás tentou enrolar até Jesus. Ele foi para o deserto para fazer sugestões, para trazer ideias. E um detalhe, quando ele viu que as ideias dele, só as ideias dele não funcionavam, ele começou a pegar as escrituras e falar, mas está escrito, pula daí porque está escrito, está na Bíblia, Jesus, que Deus vai dar ordem aos anjos para te guardar, então você pode pular porque os anjos vão te guardar. Isso é, se você for filho de Deus mesmo. Mas Jesus conhecia as escrituras e sabia usar as escrituras. Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque o diabo, ele é assim, irmãos. Ele vem com mentira. Quando ele não te pega na mentira, ele vem com meias verdades. Quando ele não te pega nas meias verdades, ele usa algo que parece ser uma verdade, sem nada de mentira. Ele usa algo que parece ser a única verdade, olhando por um lado. Ele pega aquilo para tentar te enganar. Ele usa a palavra de Deus para tentar te enganar. O apóstolo Paulo diz que Satanás até se transfigura em anjo de luz. Você acha, irmão, que o diabo vai aparecer para algum de nós falando assim, eu sou Satanás, eu sou o demônio, eu sou o capeta, eu vou te pegar? Não, irmão, não vai. Não vai porque você é crente. Você conhece Jesus, você vai mandar fogo nele, ou correr, né? Depende do tipo de crente que você é. Tem o crente que corre, tem o crente que parte para cima. Mas não vai te enganar desse jeito. Como que o diabo vai enganar o crente? Se vestindo de veste de luz. Eu sou Miguel, eu sou Gabriel. Ele fala que ele é até Jesus também. Entendeu? Se você conhece a verdade, dependendo do que for falado para você, e a Bíblia diz que não é só o Satanás que transfigura em anjo de luz, os ministros dele também. Os servos do cão também se transfiguram em anjo de luz. Vem com palavras boas, positivas, né? Palavras animadoras. Fala só do bem, né? Só de ajudar. Mas se você conhece a verdade, meu irmão, ninguém te enrola. Não tem anjo de luz, não tem ministro falso da justiça, não tem nada disso. Porque na medida que vai falando, você vai comparando com a verdade. Cada palavra que você ouve, você compara com a verdade. E quando você vai medindo, está falando isso aqui, mas a verdade está falando diferente, então você sabe, aqui tem a mentira do engano do diabo. Mas é ministro da justiça, se está mentindo, se está fora da palavra, é enganador. Está vestido de anjo de luz, se está fora da palavra, é enganador. Se você não conhece a verdade, você é enrolado. Se você conhece a verdade, fundamento, o padrão da verdade, meu irmão, ninguém te enrola. Diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela é importante, porque além de luz, além de alimento, além de verdade absoluta, ela é limpeza para as nossas vidas. Veja o que Jesus vai dizer aqui em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela nos limpa. Ela nos limpa na medida que você lê a Bíblia te lê. Glória a Deus. A Bíblia te lê. E ela vai mostrando todas as impurezas e vai tirando. E vai sondando, porque, irmão, eu vou falar algo aqui que eu sei que acontece. Muitas vezes eu estou pregando, muitas vezes tem vídeo, que eu estou pregando uma coisa e tem gente que fica com raiva de mim, porque pensa assim, o pastor está sabendo de alguma coisa, alguém contou alguma coisa para ele. Meu irmão, eu dou graças a Deus que ninguém me conta nada. Eu não recebo mensagem de ninguém, pastor, está acontecendo isso, fulano fez aquilo. Graças ao nosso bom Deus. Primeiro, porque eu não tenho tempo para esse tipo de conversa. Segundo, não me interessa. Terceiro, porque eu não preciso. Quem tem joelho não precisa
Não precisa. Quem tem joelho, ora. O que Deus acha edificante revelar, Ele revela. Então, o que acontece com a palavra de Deus? Ela é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E ela penetra até a divisão da alma e espírito. Ela é como uma espada de dois gumes que corta para um lado e para o outro. É o que acontece muitas vezes quando a gente está pregando. A mensagem vem e fala: mas como que o pastor sabe o que está acontecendo isso comigo? Como que o pastor sabe que eu estou pensando assim? Como que o pastor está falando o que aconteceu lá na minha casa? É o poder da palavra viva. É a palavra viva pelo Espírito que nos conhece. E aí o que acontece quando isso acontece? Nós somos limpos. Ou nós rejeitamos, ou somos limpos pela palavra. Porque na medida que a palavra vai revelando os meus erros, vai revelando as minhas falhas, vai revelando os meus pensamentos, se eu sou humilde diante de Deus, eu vou baixar a cabeça e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, me purifica realmente. Se eu estou errando nessa parte aí, e aí eu sou purificado, eu sou limpo pelo poder da palavra. E a palavra linda acontece também, irmãos. Quanto eu apanho todo dia. Quanto eu apanho, eu leio a Bíblia todo dia. Quanto eu apanho cada leitura, cada ensino, cada história, irmão. Jesus pega e balança o vaso, vai balançando o vaso, entendeu? E aí você pensa assim: não tem nada para sair daqui. E quando você olha, irmão, Jesus está tirando muita coisa todo dia. Não é? E nós temos que louvar Ele por isso, porque isso é amor, é graça e misericórdia. Glória a Deus. Então aqui a gente lê a Bíblia, é por isso que muita gente corre, porque a Bíblia vai nos ler, irmãos. Ela vai nos ler. Ela vai revelar o nosso interior. E na medida que ela revela e somos humildes, o que há de nós de sujeira, de vaidade, de orgulho, de soberba, de pecado, de mentira, de engano, de arrogância, de falta de perdão, seja lá o que for, isso vai sendo tudo revelado e vai sendo tirado na medida que a gente reconhece que precisa da misericórdia do Senhor. Então, a palavra nos limpa. A palavra de Deus é importante, porque ela é fundamento, base sólida. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Jesus, ele está contando uma história, uma parábola. Ele está dando um ensinamento. E eu quero ler com vocês Mateus 7, 24 ao 27. Aleluia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Escutar e praticar é igual a alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Desce a chuva, correm os rios, assopram ventos, combatem contra aquela casa e não cai, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ou seja, a casa sobre a rocha não cai quando vem chuva, quando vem rio, quando vem ventos. Porém, o que ouve as minhas palavras e não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem tolo, ao homem sem sabedoria, ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram naquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Por que ela caiu? Porque ela estava sobre a areia. Casa sem fundamento cai. As duas casas ficam de pé enquanto o tempo está bom, mas quando vem chuva, rio e vento, só que está na rocha é que permanece. Aqui está na areia cai. E o que é estar na rocha? Jesus vai falar aqui, ó: escutar a palavra e colocar em prática. Quando você escuta e pratica, escuta e pratica, escuta e pratica, você está edificando a sua vida sobre uma base sólida. Uma base que você não vê com os olhos da carne, mas espiritualmente você está edificando a sua vida sobre um fundamento seguro. E aí você vai vivendo a sua vida, ouvindo a palavra, lendo a palavra, praticando a palavra, e você pensa assim: ah, que bom, eu fico feliz, eu me sinto fortalecido, maravilha, glória a Deus, e vai vivendo a sua vida, e não percebe que seu fundamento está crescendo. Aí quando vem uma crise, você passa pela crise, e olha para trás e pensa:
Ó, eu passei pela crise, nem percebi que eu passei pela crise. Como que eu fiquei firme diante disso tudo? Como que eu consegui prevalecer? Aí você vai se lembrar que é porque a sua vida foi edificando-se todos os dias sobre ouvir e praticar. Você estava sobre um fundamento firme. Você estava sobre a rocha. Então, igreja, a palavra de Deus ouvida e praticada vai te dar firmeza. Aleluia, Pai. Enfrentar qualquer luta, qualquer tribulação, qualquer perseguição, qualquer prova, qualquer adversidade. Por que tem pessoas que enfrentam furacões, terremotos, tsunamis na vida? Estão ali servindo a Cristo, estão ali buscando a Deus, estão cheios de cicatrizes, estão cheios de feridas, estão cheios de machucados, mas estão firmes na fé. E tem outros que, já está caindo. Não quer saber de Bíblia mais, não quer saber de igreja mais. Quando vai ver o que foi, irmão, o que está acontecendo? O pastor passou na igreja, passou na rua outro dia, ele me viu, não me deu a paz do Senhor. Eu não vou na igreja mais, não quero saber de igreja mais, não quero saber de Jesus mais. Vocês estão entendendo? Qual a diferença daquele que passa furacões e fica firme na fé, e daquela pessoa que a mínima coisinha já tira ela da presença de Deus? A diferença está nos fundamentos. Eu acredito que todo mundo que está aqui quer ficar firme até a volta de Jesus. Sim ou não? Então, vamos edificar-nos todos os dias. E um detalhe, gente: fundamento a gente vai edificando todo dia. Não é aquela coisa assim, vamos pôr o fundamento aqui hoje? Vamos, pá, coloquei o fundamento, beleza, está firmado a vida toda. Não, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A palavra de Deus é importante, porque ela é fonte de fé. Além de luz, além de alimento, além de verdade, além de limpeza, além de fundamento, a palavra de Deus é importante para nós, porque ela é fonte de fé. Irmãos, todo o nosso relacionamento com Deus é pela fé. Você não está vendo Deus aqui. Você não está vendo um Deus aqui pendurado, sentado aqui, no formato de um homem, alguém que você pode tocar. Mas você pode acreditar que Deus está aqui, sim ou não? O que é esse acreditar? O que é esse acreditar? Que convicção é essa? Isso é fé. É por isso que vocês estão aqui essa noite, é porque vocês têm fé num Deus invisível. Vocês têm fé num Deus que está presente, mesmo que você não vê, você tem certeza no teu coração que Deus está aqui. E é verdade, isso é fé. Então todo relacionamento com Deus, adoração, culto, oração, jejum, oferta, céu, salvação, tudo é pela fé. E aí, como que eu posso ter uma fé fortalecida então? Como que eu posso ter uma fé renovada? Romanos 10, 17. A fé, pode ir procurando, é que eu vou falando aqui, você pode ir procurando, tá bom? É importante você ler, que isso ajuda você a fixar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir e o ouvir. O texto original, ele quer dizer exatamente isso, o ouvir repetidas vezes. Ouvir, ouvir e ouvir. Na medida que você ouve a palavra de Deus, a sua fé vem, a fé cresce em você. Isso quer dizer que para ter uma fé firme, uma fé forte, você precisa ouvir a palavra de Deus. Ouvir para ter fonte de fé. Muitas vezes nós confundimos empolgação, euforia com fé. É por isso que tem gente que hoje está lá em cima, está lá no topo. Se não colocar uma cordinha nele, ele vai e fica lá. Mas amanhã, meu irmão, você tem que pegar um guindaste para puxar ele, que amanhã cedo ele está lá no fundo do poço. E você fica assim, meu Deus, como pode? Ontem à noite estava lá em cima tocando nas nuvens, mas no outro dia você não está no fundo do poço. Ontem à noite eu quero Jesus, é Deus e Pai, tá, aquela coisa toda. Amanhã de manhã, passou, irmão, não sei se tem paz, não sei se Deus existe, não sei. Por que isso? Por que essa variação? Porque muita gente não vive pela fé, vive pela emoção.
pela empolgação, pela euforia. Euforia é muito bom, irmão. Emoção é muito bom. Empolgação é muito bom. Mas nós não podemos basear nossa vida espiritual nisso, em sentimentos. Nós temos que basear nossa vida espiritual na palavra de Deus. É daí que vem uma fé madura para o nosso coração. Porque uma fé madura, ela não depende dos sentimentos. Se eu estou sentindo agora, se eu estou arrepiado, se eu estou aqui querendo pular, dançar, e pá, tá maravilhoso, amém, eu tenho fé. Mas se eu estou aqui, eu não estou sentindo nada de diferente no meu físico, no meu emocional. Se eu tenho fé, a fé continua aqui dentro, não muda nada. Não muda nada. Nós precisamos edificar a nossa fé na palavra de Deus e não nas emoções. Para não vivermos esse carrossel, irmãos. Porque a vida do cristão não pode ser esse carrossel de situações. Hoje eu sou muito crente, amanhã eu já não sou crente nenhum. Hoje eu quero muito, amanhã eu já não quero nada. Hoje eu estou na fé, eu arrebento tudo, amanhã eu não tenho força nem de falar um aleluia. Está faltando edificar a vida na palavra e se alimentar para ter uma fé firme. Firme. Porque uma fé firme, você pode estar sorrindo ou chorando. Você continua firme no seu propósito com Deus. Você pode estar empolgado ou não, você continua firme no seu propósito com Deus. As coisas podem estar acontecendo tudo a seu favor, você está firme no seu propósito com Deus. Pode estar acontecendo tudo ao contrário, você está firme na presença de Jesus. Jesus continua sendo Jesus, o céu continua sendo o céu, Deus continua sendo Deus. Aleluia, Espírito Santo continua sendo Espírito Santo. E se falar para você, meu irmão, você é crente, eu sou. Meu irmão, você está firme, eu estou. Meu irmão, você vai morar no céu, eu vou. Aleluia. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então a palavra de Deus é fonte de fé. A palavra de Deus. Que fazer com a palavra? Eu falei da importância da palavra. Luz, alimento, verdade, limpeza, fundamento e fonte de fé. Agora eu vou falar o que eu vou fazer a respeito dessa palavra. O que eu vou fazer com essa palavra? Primeiro, eu vou com você em Romanos 15, versículo 4. Aleluia, Jesus. Romanos, glória a Deus. Capítulo 15, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O que fazer com a palavra? Primeiro, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Primeira coisa, o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Se foi escrito, o que foi escrito, quando Deus determinou que fosse escrito, é porque Deus esperava que nós fôssemos. Se eu escrever uma coisa aqui, eu estou esperando que você faça o que com isso? Exatamente, parabéns. Então, o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Se Deus deixou as Escrituras, é porque Ele esperava que nós lêssemos as Escrituras. Então, o que fazer com a palavra? Ler a palavra. Pegue, irmão, e lê mesmo. Leia. Não estou entendendo nada, pastor. Lê de novo. Não entendi ainda. Leia de novo. Não entendi, leia mais uma quarta vez, quinta vez, sexta vez. Espírito Santo, eu quero entender, eu preciso entender. Abra minha mente para entender. E Ele vai abrir o seu entendimento. Aleluia, Jesus. Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Você vai ler e vai compreender. Aleluia. Mas tem que ler, irmãos. Porque Deus não vai ler para nós. É verdade. O Espírito Santo não vai ler para nós. Os anjos não vão ler para nós. É para a gente pegar e ler mesmo. A não ser que você não saiba ler, aí alguém precisará ler para você. Mas se você sabe ler, mesmo que com dificuldade, você vai ler e vai entender. E vai viver a essência do que Deus tem. Então, primeira coisa, o que fazer diante da palavra? Ler. Segundo, olha o que está escrito aqui. Para nosso ensino foi escrito. Então, o que Deus deixou nas Escrituras é para a gente ler, para a gente aprender. Não está escrito apenas para a gente ler. Ah, mas que história bonita.
Para a gente ler, ó, eu li lá uma coisa assim, interessante. É para a gente aprender, é para a gente colher lições do que a gente está lendo. Porque tudo foi escrito para o nosso ensino. Pastor, quando a Bíblia fala que Davi pecou, foi escrito para o nosso ensino, foi para a gente não pecar também, igual Davi pecou. Pastor, quando a Bíblia diz que Abel matou Caim, sim ou não? Quem sabe onde está escrito isso? Qual o livro da Bíblia que está escrito que Abel matou Caim? Levante a mão assim, quem sabe. Hein? Qual o livro? Gênesis, só se for Genésio, porque Gênesis não está escrito isso não. Porque foi o Caim que matou Abel. Eu falei de propósito, só para pegar vocês. Foi o Caim que matou Abel. Mas eu sei que vocês pensaram na história certa, tá bom? Olha só, gente. O que acontece? Está escrito para a gente não ter um coração cheio de ódio, cheio de inveja, de amargura, para a gente também não matar o nosso irmão. Mas eu nunca vou matar meu irmão. Mata. Tem como matar na língua. Sabia? Tem como matar na língua. Então, tudo que está na Bíblia, as histórias positivas, as histórias negativas, os mandamentos positivos, faça. Os mandamentos negativos, não faça. Tudo é para nos ensinar, para a gente ser um povo sábio de Deus, para a gente não errar. Porque a Bíblia diz que nós erramos, sabe por quê, irmãos? Por que a gente erra? Deus disse: o meu povo perece porque faltou dinheiro. Não. Faltou roupa bonita. Não. Faltou uma banda na igreja. Não. Faltou um templo bonito. Não estou dizendo que essas coisas são desprezíveis. Tudo isso é importante, mas nós perecemos, né, quando faltam essas coisas. Meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Está lá em Oséias. Por que nós erramos? Por que nós perecemos? Porque falta o conhecimento. Esse conhecimento está na nossa mão. Porque tudo que foi escrito para a gente aprender. Então, o que fazer com a Bíblia? Ler, segundo, aprender. Estudar, né? Para aprender tem que estudar, tá, pessoal? Para aprender tem que estudar. O que fazer diante da palavra de Deus? Olha o que está escrito aqui, ó. Pela paciência, perseverança. Só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Diga glória a Deus. Como que eu vou conseguir perseverar até o fim? Através de ler e meditar na palavra de Deus. É o que vai me dar consistência para eu resistir até o fim. Paciência. Olha aqui, ó. Pela paciência, pela consolação das Escrituras. O que é consolação? Quando você está sentindo sozinho, está sentindo triste, está sentindo abatido, está sentindo cansado, está sentindo oprimido, está sentindo frágil. Você sente o conforto de Deus na tua vida, um conforto fortalecedor. Não é só aquele conforto assim, fica tranquilo que vai dar tudo certo, não. É aquele conforto que diz: eu estou com você, vai dar certo, eu te renovo, eu te fortaleço. Quantas pessoas eu poderia pedir aqui para levantar a mão que já foram consoladas com uma história da Bíblia? Você estava ali num momento de aflição, de angústia, de repente você abre a Bíblia, você vê ali um versículo, você vê ali um salmo, você vê ali uma passagem bíblica, que aquilo mexe com você e você é confortado pelo Espírito Santo. Quem já passou por essa experiência? Então, porque é o poder da palavra consolar, confortar a gente. Mas quando eu não busco esse consolo, esse conforto, o que eu faço? Eu fico assim, ó, bato a cabeça para cá, bato a cabeça para cá, eu bato a cabeça aqui, eu fico desesperado, sendo que o consolo, o conforto está diante de mim, que é a palavra de Deus. O que fazer com a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela gera esperança, ela nos faz ver e acreditar em dias melhores. Aleluia, Jesus. Nós vivemos dias tão difíceis, não vou dizer ruins, mas vou dizer difíceis. Muita tribulação, tanto pessoal, individual, quanto na terra toda.
Quanta tribulação, irmãos. Inclusive até no final aqui eu quero fazer uma oração por vocês, por Jerusalém. A Bíblia diz que serão benditos aqueles que orarem por Jerusalém. O povo de Israel está passando um momento muito crítico, difícil. Toda aquela região. Mas o que eu estou dizendo para vocês? Que no mundo em geral, na nossa vida individual, a gente tem passado tantos momentos atribulosos, difíceis, complicados, e que às vezes a gente vai dar uma olhada, pensando no amanhã, pensando no mês que vem, no ano que vem, a gente pensa, meu Deus, será? O que vai ser? Como vai ser? E tem muita gente perdendo a esperança, tem muita gente desesperada. Tem muita gente, irmãos, que não tem mais expectativa de melhora alguma na sua vida, nem no mundo, nem em nada. Tem muita gente, irmãos, que está ao ponto de perder a cabeça. Mas quando você vem para as Escrituras, ela te dá uma esperança. Glória a Deus. Oh, aleluia. Que apesar de todas as tribulações e circunstâncias, você tem um Deus que cuida do seu presente e o seu futuro também. Você tem um Deus que está zelando de você, da sua casa, da sua família. A tua vida não está sendo levada pelo vento, não está sendo soprada como a palha. Não, você tem um Deus que está cuidando de você em meio a essas circunstâncias difíceis. E mesmo que o caminho pareça tão apertado, tão sombrio, tão pedregoso, cheio de espinhos, nós podemos descansar no amor do Pai, porque no final dessa trajetória temos a certeza absoluta de que o Senhor está conosco e Ele jamais nos desamparará. Diga glória a Deus. Essa é a esperança do cristão. E de onde vem essa esperança? Essa esperança vem da palavra de Deus. Essa esperança vem da palavra de Deus. Essa esperança vem das Escrituras Sagradas. Diga aleluia. Diga glória a Deus. O Senhor está aqui, sim ou não? Amém. Vamos continuar, irmão. Vamos continuar. Se ele subir ali, eu saio e fico aqui. Não quero que essa coisa nojenta caia em mim. Não tem medo, tem nojo. E muito, não é pouco não. Vamos lá, estou terminando. O que fazer com a palavra de Deus? Meditar. Diga comigo, meditar. Meditar. Salmos 1, verso 2. Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Esse varão, a Bíblia vai comparar ele a uma árvore plantada junto a ribeiros. Há uma árvore que não seca as folhas quando a estação está seca, quando o clima está seco. Há uma árvore que não cai as folhas, mesmo que tudo ao seu redor esteja seco, ela permanece viva. Assim é a pessoa que medita na lei do Senhor. As circunstâncias são contrárias, mas essa pessoa permanece viva, ela permanece de pé, ela permanece em posição de dar frutos. Mas tem que meditar. O que é meditar? É pensar. O que é meditar? É ler e aplicar o teu coração. O que é meditar? É guardar, é se enquadrar naquela palavra que você está lendo. Amém? Então medita na lei do Senhor. E para terminar, 2 versículos, Tiago 1, versículo 21, versículos 21 ao 25, e o outro, Provérbios 13:13. Tiago vai dizer para nós: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Sede cumpridores e não ouvintes. Sejam fazedores da palavra e não apenas ouvintes. Sejam pessoas que praticam a palavra que ouvem e não apenas ficam escutando a palavra. Irmãos, a palavra só vai se tornar realidade na minha vida na hora que eu colocar ela em prática. Eu posso sentir, eu posso achar bonito, eu posso arrepiar, eu posso chorar, eu posso gritar, enfim, eu posso admirar, mas se eu não puser em prática, não vai ter vida. Mas se eu colocar em prática, por exemplo, tudo que está sendo ministrado aqui essa noite, isso vai ter vida, isso vai gerar vida,
E eu vou viver a realidade do que está sendo ministrado aqui dentro dessa escritura nessa noite. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Provérbios 13:13. A palavra de Deus vai dizer para nós sobre honrar a palavra. Vamos ler para encerrar? Provérbios 13:13. Como eu já disse para vocês, geralmente nós temos uma facilidade maior de fixar o começo e o final da mensagem. Então, guarde tudo que foi falado aqui essa noite. Mas se você não lembrar de tudo, lembra do começo. Lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos. E fixa aqui o que eu vou ler para vocês agora. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que é desprezar a palavra? Eu estou lendo, não estou nem aí pelo que eu estou lendo. Está tendo a pregação, entra no ouvido e sai no outro. Quando entra, e às vezes entra, eu olho para a direita e faço essa mensagem para o irmão aqui, ó. O pastor está pregando para o irmão aqui, ó. Não, irmão, a mensagem é para mim. Tudo que eu estou pregando aqui, eu estou pregando para vocês e para mim em primeiro lugar. Não é para o Zé e para a Maria só, não. É para todo mundo. Então eu não posso desprezar a palavra. Eu tenho que dar atenção. Ah, mas eu não estou nessa condição. Não está hoje. Mas amanhã pode vir uma tentação que eu possa estar. A palavra já veio para me resguardar. Porque a mensagem ela é profética. Aleluia, Jesus. Profética. A profecia, irmãos, não é só chegar e dizer assim diz o Senhor, não. Isso é profecia também, mas não é só nesse estilo, não. Muitas vezes que eu estou pregando, está sendo profético, e às vezes a pessoa não pega, porque não é o momento atual, mas amanhã vem um momento. Se você guardou a palavra, não desprezou, aquela palavra vai ser o teu escudo no dia de amanhã. Amém? E aqui diz, ó, o que despreza a palavra perecerá. Mas o que teme o mandamento, o que é temer? Respeitar. O que é respeitar? Honrar. O que teme, o que respeita, o que honra o mandamento será galardoado. Fica de pé. Será recompensado. Será honrado. Deus honra aqueles que honram a sua palavra. Diga comigo, Senhor, eu vou honrar a tua palavra. Eu vou viver a tua palavra. Eu vou guardar a tua palavra. Eu me disponho para ler, meditar e praticar os teus santos ensinamentos. Acende em mim, Senhor, uma chama que não se apague, uma chama de amor pela tua palavra. Amém. Glória a Deus.